Ei, gente, salve meu povo, salve, salve as nossas ancestrais, salve aí o povo da arte, do teatro, salve o povo negro. Hoje estamos duplamente em festa. Primeiro, nós recebemos na Assembleia Legislativa um ato que aconteceu a nível nacional da Coalizão Negra, trazendo aí uma série de reivindicações para manter nosso povo vivo e manter a nação brasileira viva, né? O projeto de nação que envolve os negros envolve todos nós. Nós queremos para todos, essa é a diferença. E agora nós vamos aqui abrindo essa live para falar dos nossos projetos que não vêm de hoje, né? Para falar do teatro, eu peço aqui licença, inclusive a Dias do Nascimento, que trouxe uma experiência aí com o movimento negro, com a sua organização, a Organização do Povo Negro, ocupando a arte, que nos ensinou e que veio me ensinar também, me inspirar também a trazer o teatro para o parlamento. Então, Abdias, que foi um deputado, que depois do exílio assumiu esse papel político, e aí trouxe também a construção do teatro experimental negro. Essa também, essa potência que muitas vezes fica apagada e acho que é uma das tarefas que a gente tem é dizer que o nosso espaço vem de longe. Já tivemos outros negros ocupando o parlamento e que essa experiência de ocupar o parlamento, de transformar as estruturas, mesmo que em momentos conjunturais, a gente move montanhas e a gente está movendo as estruturas, como a gente percebe com a atuação de Marielle Franco, que quero saudar aqui também, porque a experiência dela de criar tecnologias nos mandatos, tanto principalmente no campo dos direitos humanos, é também outra inspiração para a nossa mandata aqui na Assembleia Legislativa, construída aí por várias mãos. E estamos aí nessa empreitada, com muita alegria também, trazendo essa experiência, e nós vamos trazer 3 negros que estão aí ocupando a academia, e deixando a marca da experiência do teatro, o teatro produzido por negros, e agora a gente quer trazer tudo isso nessa aula inaugural, em que a gente também leva isso para a periferia. É o outro grande princípio e compromisso dessa mandata, que é toda a tecnologia que a gente acessa com um pouco mais de facilidade na capital, que a gente possa traduzir e levar isso para as periferias. Então, nós estamos também com o edital aberto no mandato, para que a gente possa levar o teatro político, para as bases, distribuindo o nosso saber, que nós estamos nesse processo, e aí Evandro vem logo trazendo isso, assim, o processo que nós estamos de aprender a ler para ensinar nossos camaradas, mas sem abrir mão do compromisso de desconstruir essas estruturas que o tempo todo tentam nos engessar e transformar a gente naquele sujeito robótico que só responde demandas com, com pouca verdade ou com pouca humanização. Então, o teatro me ensinou, por meio de várias oficinas que eu passei a vida, experimentei, oficinas que foram gratuitas, isso fez muita diferença na minha vida, a gente encontrar pessoas que estão dispostas a repassar o seu saber. E essa noite será esse momento de repasse também. Com isso, eu já chamo Evandro para me ajudar nessa empreitada. Evandro Nunes, que está aí também construindo coisas belíssimas, como o sofá do Evandro, sofá azul. Gente, maravilhoso. E é isso. Falar de dentro para fora, falar do espaço privado para o público e distribuir o que a gente sabe, compartilhar saberes, e esse compartilhamento de saberes passa aí também por essa experiência ancestral aí com o Evandro, que agora também ocupa a universidade, está aí fazendo doutorado. Salve, Evandro! Obrigado, Andréia, obrigado. Nossa, é um prazer enorme estar aqui, né? Já disse várias vezes, não canso de dizer,
né, da minha admiração assim por você e por essa mandata, né? Eu acho que esse compromisso, né, com o povo, com a periferia, né, com o povo preto, tá escrito em você e a mandata vem fazendo isso. Então eu fico muito grato, assim, muito feliz. E para falar de uma coisa que, de fato, eu sei que é de teatro. Teatro é algo que eu sei muito, assim, né, e falar nesse lugar desse legislativo. Então, fico muito feliz, assim, né? Mais uma vez, obrigado. Bom, eu vou fazer a mediação aqui, e aí, assim, falar um pouco da minha trajetória, também, né, como a deputada, vou chamar de Andréia, minha amiga, a intimidade. É para poucos, vai lá. né? Assim, passei pela universidade, tô, né, dentro desse lugar, pesquisando o teatro. Eu sou Evandro Nunes, tem mais de 30 anos que eu estou dentro do teatro, desenvolvendo todo esse tipo de pesquisa, falando do teatro negro, trazendo esse recorte, né, desse corpo negro na cena. Né? Então, eu acho que o lugar, não existe um lugar que nós estejamos, nós negros, que não seja um lugar político, né? Que a gente está ali, a gente faz ressurgir, a gente faz repensar uma série de questões. Então, há mais de 30 anos eu venho desenvolvendo, e nesses últimos anos, principalmente, né, dentro da universidade, eu falei sobre a estética da atitude e a poética da negrura, que são elementos fundamentais quando a gente pensa na ocupação do espaço de poder. Né? Aí, assim, quando a Andréia chega naquela assembleia, ela com essa sua estética da atitude, com a sua poética da negrura, ela faz com que todas aquelas pessoas repensem o seu lugar. Então, acho que a poética e a estética, ela está falando, né? Eu falo do teatro negro e atitude, mas também eu acho que a gente consegue levar para vários outros lugares. Bom, mas não vou aqui me delongar, porque a gente vai ter muito tempo de dizer, né? Como a Andréia falou também, hoje a gente está trazendo duas outras pessoas maravilhosas, que também trabalham com teatro, né, que também passaram pela academia e fizeram também a revolução. Né? Então, eu já vou trazer para que logo a gente vai ter um bom bate-papo. Antes de te passar para as pessoas, dizer também, quem está nos assistindo, quiserem fazer as perguntas, é só jogar no chat, só colocar nos comentários, que na sequência a gente vai falando aqui também, tá bom? Essa é a aula inaugural do Teatro Político e Popular da Gabinetona Estadual, que vai acontecer na cidade de Neves, e depois a gente quer levar para todo esse estado de Minas Gerais. Você que está aí nos assistindo de outras cidades, entre em contato, para que a gente possa fazer, né, essa troca aí, porque a gente também sempre pede licença às cidades que a gente está chegando. A gente não chega assim invadindo. Se somos convidados, vamos com muito prazer. Bom, sem muita delonga, quero aqui já chamar nossas convidades, né, convidado Alessandro Conceição, obrigado, tá aí chegando conosco. Daniele Anatólio também, aí, olha que tela maravilhosa essa! Maravilha! É isso. Bom, gente, a nossa dinâmica vai ser essa aula inaugural, onde a gente vai poder falar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho, né, do tema. Né? Hoje a gente vai falar sobre o teatro negro no Brasil e sua contribuição para a luta antirracista. Esse é o tema desse nosso encontro aqui. Então, a gente vai falar um pouco desse espaço. Como que vamos funcionar? A gente, em alguns momentos, você só vai ver um desses rostinhos lindos aí na tela, né? Porque a pessoa vai estar dizendo, e a gente quer dar esse destaque, depois voltamos todas, tá certo? E aí, eu queria que vocês, antes de todos nós saíssemos, já que, né, a Andréia falou um pouco dela, eu falei um pouco, que vocês dissessem quem são vocês, quem é
né, Alessandro Conceição, quem é Daniele Anatólio? Diga um pouco para a gente, depois a gente vai entrar diretamente nos temas, e aí a gente vai aí dando mais foco para todo mundo. Quem começa? Fique à vontade. Então eu começo, porque vamos começar pela mulherada. Boa noite, obrigada pelo convite, primeiramente. Bom, a Evandra e a Andréia já falaram um pouquinho, eu sou Daniele Anatólio, sou atriz, pesquisadora de performance de mulheres negras, sou terapeuta, e estou bem feliz de estar aqui com essa iniciativa maravilhosa. Evandra é um parceiro de vida, de caminhada, Andréia é inspiração feminina, de negritude, e a Alessandra é outro parça que a arte também me deu, então é isso, gente. Estou super aqui para poder trazer um pouquinho do que eu venho pesquisando, e axé para nós nesse encontro. Axé! Axé. Laroê, já que é a aula inaugural, então vamos que vamos. Muito agradecido, muito boa noite, Andréia, Evandro, Daniele, muito agradecido por esse convite. Acho que a cada momento que passa, eu vou ficando mais feliz por estar aqui hoje. Então, muito, 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 muito agradecido, engrandecido e enegrecido por estar aqui. Eu sou Alessandro Conceição, eu sou de Niterói, aqui uma cidade próxima à cidade do Rio, a capital. Nesse momento eu estou na capital, estou no Centro de Teatro do Oprimido, onde eu trabalho, aqui no CTO. Eu trabalho com teatro do oprimido, sou um coringa artivista, e já falando um pouquinho, né, na pesquisa que eu fiz sobre o teatro do oprimido negro, para mim ser negro é ser coringa, porque a gente não é só uma coisa. Para sobreviver, a gente tem que fazer tudo, do possível e impossível. Então você nunca vai conhecer uma pessoa negra que só fez uma coisinha, uma trajetória linear, minha carreira, assim. Para fazer a carreira sonhada, fez milhões de coisas. Então, é isso. Eu sou coringa, ativista, sou comunicador social com habilitação em jornalismo, e fiz mestrado em relações étnico-raciais pelo Centro Federal de Tecnologia aqui do Rio, Cefet. E estamos aí, né? Estamos aí e trabalhando com teatro oprimido, com grupos de teatro de negros e negras, e aqui feliz da vida para compartilhar e aprender muito hoje. Maravilha! Então, já vou pegando o gancho, vou pegar aqui o Alessandro. Eu queria que você falasse mais, Alessandro, um pouco da sua pesquisa, essa que você desenvolveu aí no mestrado, e também que você trouxesse de que forma que você acha que ela contribui para a luta antirracista no nosso país. Né? Já vou jogar essa bola aí para você, depois eu passo para a Dani, e aí a gente vai trocando aqui a fala. Tá mudo, Alessandro. Perdão. Vamos que vamos. Então, minha gente, boa noite novamente. Aproveitar essa felicidade, vamos compartilhar felicidade. Muito agradecido por estar aqui para falar da pesquisa. Para ela não ser só algo escrito que fica ou numa estante ou no site da universidade, né? Porque como é uma pesquisa de mestrado, então tem que servir para o país como um todo, tem que estar à disposição de todas e todas. E que bom que a gente possa falar. Então, trabalhando com o teatro do oprimido, enfim, aqui no CTO, eu comecei em 2006 com convite e conhecendo a equipe de coringas, o Augusto Boal, trabalhei com ele até o falecimento, né, 2006, 2009, e depois a gente começa esse trabalho com um grupo de teatro negro, que é o Cor do Brasil, que eu trabalho até hoje, que começou por um convite africano. O terceiro Festival Mundial de Artes Negras aconteceu em 2010, em Dakar, no Senegal, e o Brasil era um dos países homenageados, ou melhor, o país homenageado. E aí o CTO recebeu um convite para um elenco afrodescendente, um elenco negro, para apresentar uma peça sobre racismo à brasileira. E isso fez a gente se questionar, olha, quantos negros tem no CTO? Quem é, quem não é? Mas mais do que isso, fez a gente, durante o processo, como foi difícil construir um elenco de negros e negras. E aí eu falo um pouco disso na pesquisa também, estudando sobre o que é esse teatro negro. Aí a pesquisa se chama Cor dos Oprimidos, né? Enfim, reflexão e ação frente ao racismo, para enfrentar o racismo com o teatro do oprimido, e começo a primeira coisa, né, poxa, tinha essa ideia, vou falar de negritude, de racismo, de tudo mais, mas aí eu começo a perguntar, poxa, quem somos nós? O que é teatro do oprimido? Que teatro é esse?
que mesmo a gente, né, é político, é mais político, não é arte, mas não é política. Tem muita gente que fala isso, mas a gente está ali, poxa, a gente sabe o que é, a gente é artista, a gente é político. Ser humano é ser política, ser humano é ser artista, e ser humano negro, negra, também é tudo isso e muito mais, e com todos esses questionamentos. E aí no primeiro capítulo eu falo um pouco do Hall, né, quando ele diz assim, que negro é esse na cultura negra? Então fala assim, que negro é esse na história do teatro negro? Melhor, que negro é esse na história do teatro brasileiro? E depois, que negro é esse na história do teatro brasileiro para um grupo de teatro do oprimido negro e de teatro do oprimido? Então, como é que é isso? Então, a gente começa a discutir isso e aí eu faço um percurso pela história, um pouco, né, pela trajetória do teatro negro no Brasil, começando pela Companhia Negra de Revista, década de 20, do século 20, um pouco antes, né, essa coisa de que teatro no século 19, 18, aqui no Brasil, ainda não tinha instituído um teatrão, mas era considerado algo assim menor, então os negros faziam para divertir a elite, né, os opressores, os brancos. Mas quando perceberam que era um lugar de destaque, também tiraram os negros desses lugares, desse lugar do palco. E aí começa a nossa mais uma trajetória, né, de questionar, de lutar, de querer também ocupar esses lugares. E mesmo grupos como a Companhia de Revista Negra, que depois teve a Companhia Preta de Revista, que só queria fazer teatro de revista, se viu obrigado a fazer política, a discutir racismo nesse sentido. Então a gente pode falar da trajetória, depois eu falo um pouco do Teatro Experimental do Negro, do Abdias, falo de outros também, como TEPROM, mais à frente, Teatro Profissional do Negro, eu falo das companhias atuais e falo do Teatro do Oprimido e da gente, né, Grupo Cor do Brasil, um grupo de teatro oprimido formado por negros e negras. Mas aí é interessante que nessa trajetória a gente está sempre falando da contestação. Mesmo que a gente não queira, quando a gente só quer assim, vou estudar artes cênicas, só quero ser uma atriz, um ator, só quero fazer teatro. Tem que brigar. Tem que brigar para o nosso corpo estar na frente, para o nosso corpo ter papel, tem que brigar para ter fala. E aí, quando não tem fala, o nosso olhar fala, o nosso silêncio grita. Então a gente é político, a partir do momento em que a gente já entra em qualquer cena, em qualquer espaço estético, para além do palco, né? Porque a gente também faz teatro na rua, e pra gente teatro é muito além do que ser um palco, teatro é vida. Teatro pode ser um camelô aqui no Rio, ou uma pessoa que tem uma barraquinha, acho que no centro aí de Belo Horizonte deve ter isso, né? Salvador, Rio, outras cidades. A gente tem que criar arte, né? Enfim, muito do marketing brasileiro vem dessa forma negra de vender, da gente fazer isso com a nossa teatralidade, com a nossa expressividade. Mas também, pesquisando mais, a gente percebe que para fazer teatro, principalmente grupo de negros e negras, é muito difícil. O CTO fica aqui no centro do Rio de Janeiro, né? Lapa é considerado um bairro recentemente, mas é bem aqui no centro, centrão da capital. E aí as pessoas, né, que querem fazer teatro moram na periferia. A Raquel Nascimento, por exemplo, mora em Madureira, um bairro super negro aqui do Rio de Janeiro, uma trajetória linda, mas fica a cerca de 20 quilômetros do centro. Eu moro em Niterói, do outro lado da Baía de Guanabara, um outro município. Na época, o Robson morava no Morro do Feijão, em São Gonçalo, outro município do outro lado da Baía de Guanabara, né, cerca de 30 quilômetros. A Carol Neto, em Duque de Caxias, outro município na Baixada Fluminense. Enfim, então falar de tudo isso, outra que morava em Padre Miguel, o pessoal que mora em Caxambi. Falar de tudo isso é da gente falar assim, poxa, a gente mora longe e vem para o centro para fazer teatro, mas todo mundo trabalha, porque fazer teatro não é um hobby, mas é uma coisa assim, não dá dinheiro, porque a gente não tinha dinheiro. Então, a gente fazia mesmo na raça, na luta, porque a gente acredita, a arte é uma condição humana. Só que a gente saía dos nossos outros trabalhos super correndo, o ensaio era 7 da noite, de 7 às 10. Então a gente chegava aqui, todo mundo 7h30, 7h40, chegava. Aí a gente conversa, 8 horas para começar. Terminava 10, mas aí eu moro longe, o último trem termina 10, então eu tenho que sair daqui, 9h30 no máximo, que se eu perder o trem vai ser um problema. Opa, eu moro em São Gonçalo, não tem trem, mas tem um ônibus, que é intermunicipal. Então como é que é isso? Esse tempo nosso que é roubado. Eu escutei essa frase da Carolina Amanda, o nosso tempo é roubado. E eu achei muito interessante para colocar na pesquisa. Como é que é para a gente se dedicar a uma carreira, a uma atividade artística, que já é considerado algo menor, fazer arte para a gente, que tem que sobreviver, comer, né? Não morrer, fugir da polícia, enfim, tudo isso, para a gente fazer arte é uma coisa quase que um privilégio. Mas o nosso tempo, que a gente perde muito no trânsito, no ônibus, ou trabalhando, porque exploram muito a gente, é roubado. E dentro desse tempo roubado, a gente tem que inventar tempos. Então a gente tinha no máximo 1 horinha. Então é fazer milagres estéticos, fazer arte com essa 1 horinha, nossa, foi coisa pra caramba. A gente,
começa questionando o próprio teatro do oprimido, né? Criado por Augusto Boal, um excelente teatrólogo, considerado embaixador mundial do teatro pela Unesco no ano do seu falecimento, em 2009. Mas a gente questiona isso, né? Um homem branco que tinha acessos a muita coisa, que também foi amigo do Abdias Nascimento, que frequentou os ensaios do TEM, Teatro Experimental do Negro, e que tem uma pesquisa que diz que a verve política radical do teatro oprimido se deve ao fato do Augusto Boal ter frequentado os ensaios do TEM, ter esse acesso a Abdias, a Lélia Gonzalez, enfim, a todas essas pessoas que formam o TEM nesse sentido. Então, a gente questiona isso, né? Um homem branco que tem esses acessos, que ótimo, que sistematiza uma metodologia a partir dessas práticas de oprimidos e oprimidas, que facilita também o nosso corpo, o nosso fazer político, e que no próprio CTO tinham mais pessoas brancas, classe média, fazendo teatro do oprimido. E para a gente, negros e negras, é sempre mais difícil ocupar os espaços, ser coringa, ser coordenador de projeto, tudo tem que brigar. Então, quando começa a criar um grupo só de negros e negras, e tem os questionamentos, mas por que só negros e negras? Por que isso? Enfim, tudo isso que é reflexo desse racismo estrutural, mas que nas relações também fere, né? Que quando tem destaque, quando a gente se coloca no lugar de destaque, tem sempre esse questionamento mesmo dos nossos aliados e aliadas. E pra gente é isso, né? Cabe a gente esse lugar do raivoso, do agressivo, porque, enfim, a gente, como é um processo de aprendizado, a gente também tem muita coisa para colocar para fora. Mas foi um processo muito rico para ambas as partes, está sendo tão rico que hoje o CTO ele é coordenado por uma tríade negra, né? O colegiado é formado por Mayara Carvalho, uma mulher negra, Eluana Gentil, outra mulher negra, e Gabriel Rush, como ele se intitula, Bicha Preta Favelada do Conjunto de Favelas da Maré. Então foi uma luta árdua e que hoje a gente também está ocupando esses espaços muito antes de Magazine Luiza e de outras grandes empresas fazer esse processo. E que ótimo que elas fazem, né? Então, a partir do teatro, a gente discute esse nosso corpo, a gente discute territorialidade, mas acima de tudo, dentro do nosso quintal, na nossa casa. E vai para a rua. E vai para a rua questionar isso na própria sociedade. Aqui no Rio tem uma cena negra maravilhosa antes da pandemia, né? O teatro, praticamente, no Rio de Janeiro, estava negro, e continua negro mesmo com a pandemia. Evidentemente que não tem os patrocínios que outros teatros têm, não tem a mesma estrutura, mas a luta árdua e contínua estava fazendo com que o que se via no Rio de Janeiro era um espelho da população, nesse sentido, né? Muita gente lutando com variadas metodologias, variadas estéticas, mas com muitos corpos de negros e negras. Na própria pandemia, muitos espetáculos já ali no forninho, pronto para começar, foram, enfim, estão aí aguardando. Ou pessoal, como sempre, negro é inventivo, assim como a gente também no Cor do Brasil está fazendo aí esse teatro que já nasce cinema, né? Que agora tudo é vídeo por conta da pandemia nesse sentido. Então, na pesquisa a gente questiona tudo isso e também questiona o próprio método. Como a gente trabalha com teatro fora, não pode ser fatal. O teatro fora a gente trabalha com realidade, com problema, né? Que tem grupos de oprimidos e oprimidas, poxa, vai lá. A gente não consegue resolver, a gente sabe dessa situação de injustiça, quer lutar para resolver, mas não sabe como. E a sociedade, esse sistema faz a gente perder, porque tem opressores, tem gente que está se beneficiando com isso. Mas não pode ser mortal, pode ter uma arma na cabeça. Só que pra gente era importante falar do genocídio. Era e é. Como é que vai falar de genocídio, não podendo ter peças fatais para o Teatro Fórum, para não inibir a participação do público? Então a gente começa a desenvolver metodologias para também falar desse genocídio, para falar dessa polícia assassina, dessa sociedade assassina e genocida, que a gente achou muito importante. E no próprio fórum, né, a forma de adentrar no fórum, que era substituindo personagens oprimidos e oprimidas. Só que a gente vendo pessoas brancas substituindo pessoas negras, no momento de embate com a polícia, já houve casos de alguém chegar, uma pessoa branca, substitui o personagem negro e beija a polícia, dá uma flor para a polícia e acha que canta uma música sobre amor e afeto, que são coisas importantíssimas. Mas a gente sempre se questionou, um corpo negro fazendo isso é muito, muito, muito arriscado. Dificilmente um corpo negro vai fazer isso numa discussão com a polícia. Mas a gente sabe que um corpo lido como branco nessa sociedade também fazendo isso tem menos riscos de morrer. Pelo contrário, né? Tem até mais chances de ter a empatia, de ter o afeto e tudo mais. Então, o que a gente discutia, e no fórum, na forma de substituir, através da Bárbara Santos, com esse livro Teatro das Oprimidas, a gente começa a fazer fóruns a partir do seu lugar social. Como uma pessoa branca, a gente está trazendo esse problema. Você não vai substituir o personagem oprimido, mas do seu lugar como branco, que quer transformar, o que você pode fazer do seu lugar social? Assim como homens também não vai substituir mulheres, né? Então, a partir disso, a gente começa a influenciar também a metodologia do teatro oprimido.
Mas, para mim, a grande descoberta da pesquisa foi porque a Cor do Brasil começou com mulheres, né? Bárbara Santos e Cláudia Simone iniciaram isso. É um grupo misto, mas a gente, sempre com essa força das mulheres, começa, que inicia, que discute esse racismo. Antes de eu começar a discutir racismo, elas já vinham falando disso. E é curioso que só 5 anos depois, em 2015, é que se cria o Coletivo de Teatro das Oprimidas Madalena Anastácia, que é só de mulheres negras. Mas precisou antes fazer algo com homens, trazer esses homens, e eu estou aqui incluído, para poder falar de uma questão negra assim, nesse sentido. E como a gente tem discutido, contribuído para a luta antirracista no teatro brasileiro, né, com esse corpo político? Primeiro, se mantendo vivo. É simples dizer isso, mas ao mesmo tempo é muito profundo, né? Então, quando a gente vê um evento como esse, Andréa de Jesus, uma parlamentar, e vê o Evandro, que a gente tem trajetórias pra caramba por trás, tem a Daniela Anatólio, enfim, tem eu e um monte de gente. Primeiro que a gente nunca é só, né? A gente é sempre tratado como bloco e a gente é coletivo mesmo, nesse sentido. E estar vivo é uma maneira de estar contribuindo. Mas para além de estar vivo, se possível, né, além de sobreviver, que é o que a gente mais faz, é desenvolvendo essas metodologias, é dialogando, é questionando, é aprendendo, é botando a cara a tapa, a cara preta para a rua, é a gente fazendo tudo isso como a gente vem fazendo hoje. Enfim, eu quero aproveitar, para não me alongar muito, por favor, gente, diga aí se eu estou tomando muito tempo. Nosso tempo é roubado, e aí ele vai falando, se empolga. Eu estou agora numa etapa final de um processo de doutorado para uma instituição aqui do Rio, uma universidade grande aqui do Rio, e, né, se eu passar, tomara que eu passe, eu quero discutir muito sobre formas teatrais africanas, metodologia. E uma que eu estou muito encantada é o Teatro Coteba. E, enfim, eu vou fazer o cruzamento de Teatro Oprimido e Teatro Coteba, que vem muitos questionamentos por aí. Porque o Teatro Coteba é um teatro interativo em que as pessoas discutem os problemas daquela sociedade. E aí, ensina o problema real, né? Assim, com a comunidade. E, a partir disso, abre também para a comunidade oferecer alternativas. Muito próximo do Teatro Fórum. Então, a gente vai discutir tudo isso e vai ver essas influências africanas, semelhanças, se passar no teatro com o teatro oprimido. Então, é como a gente está fazendo. Questionando, investigando, desenterrando. Uma frase que eu escutei da Viola Davis numa cerimônia do Oscar, né? A gente precisa exumar história de pessoas negras. Exumando essas nossas histórias para contar. Quero também falar que a gente não é só teatro, né? A gente é dramaturgia, a gente é tudo. Eu participo do coletivo de cinema negro Cianda, Cinema Experimental do Negro. A gente tem alguns curtas-metragens, dentre os quais Desterro, o próprio Cianda, e que tem sempre essa temática de desenterrar essas histórias. Então, gente, espero ter contribuído aqui, para não tomar muito tempo, e estamos aí aberto para o diálogo. Muito agradecido. Mas, Alessandro, muito massa, assim. Eu sei que você já falou de uma série de coisas, mas vou jogar aqui para a Dani, para depois trazer você aqui de volta, porque tem umas coisinhas que eu quero perguntar. Que eu sou desses. Bom, é isso. Vou aqui trazer Daniela Anatólio. Nos diga aí, Dani, um pouco, né? Queria que você falasse também da sua pesquisa aí no mestrado e que você dissesse também, dentro desse processo, de que forma que você acha que a sua pesquisa ela contribui para a ocupação política nesse momento, né? Que a gente está vivendo aí nesse país chamado Brasil. Ai, gente, primeiro eu queria começar. Estou com fone, você está ouvindo bem? Qualquer coisa você me fala. Queria começar dizendo que está muito bom estar aqui. É um prazer, assim, ouvir o Alessandro, uma pessoa que eu admiro demais, assim, que a gente teve um encontro breve por aqui. O Alessandro, diga-se de passagem, que durante minha passagem no mestrado na Unirio, né, ele foi uma dos professores que me deu aula em algum momento, fazendo a disciplina de Teatro do Oprimido. Começou ali nosso encontro, então é muito lindo poder ver, porque isso que a gente está fazendo aqui, que nós estamos falando, é muito caro para nós, é muito nobre mesmo, e é urgente, embora a gente esteja fazendo teatro há tanto tempo, e para algumas pessoas, né, que estão há tantos anos estudando teatro, falar de teatro negro é algo inovador, quando na realidade isso sempre aconteceu, né, falando da ótica aí do caminho do povo preto dentro da arte. E até já fazendo um link,
eu vou começar com uma citação da Alice Walker. Vou sair da câmera aqui um pouquinho. Quer dizer, vou tirar a câmera para mim. Evandro, continua me ouvindo? Eu sou meio devagar nesses trem, gente. Tenham paciência. Dá para me ouvir ainda? Te ouço bem, Dani. Ah, então perfeito. Porque eu preciso sair da telinha aqui, porque está no meu celular. Ok. A Alice Walker, ela traz para a gente assim, o que significava uma mulher negra ser uma artista no tempo de nossas avós e no tempo das nossas bisavós. Esta é uma questão com uma resposta cruel o suficiente para estancar o sangue. Como foi mantida viva a criatividade da mulher negra, ano após ano e século após século, quando na maior parte do tempo em que os negros estiveram na América, era um crime passível de punição um negro ler ou escrever. Então, onde ficava a liberdade para pintar, para esculpir, para expandir suas mentes com ações? Dani, seu som falhou agora. Tá, deixa eu voltar aqui. Tá beleza agora? Agora tá. Eu volto aqui, talvez pode ser porque eu saí daqui, mas a Alice Walker traz para a gente um questionamento que me motivou muito durante a minha escrita da dissertação no mestrado, que é o que faziam, né, as nossas avós e bisavós no tempo da escravidão, como é que essas mulheres faziam a arte? Não faziam, né, assim, não tinham espaço para. Na verdade, não tinha um espaço nítido no seu dia a dia para isso. Mas essa arte sempre existiu, né? Então, eu, por exemplo, cresci vendo minha avó lavando roupa, mas dançando bolero na cozinha lá de casa. Isso, para mim, é muito significativo, que tem uma caminhada dentro do teatro e da dança. Cresci vendo os meus tios tocando samba no terreiro, aos fins de semana. Então, a gente sempre esteve fazendo arte. E aí eu parto desse questionamento sobre como é que as mulheres negras lidam com a arte, onde é que existe espaço para nós, mulheres negras, cis e trans, podermos fazer as nossas artes. Em que medida que há, de fato, uma preocupação do poder público para espaços, por exemplo, em editais, para essas mulheres falarem de sua realidade artística, que passa por um lugar de raça, mas também por um lugar de gênero. Então, esse questionamento da Alice Walker, né, me motivou bastante na escrita, e aí é importante eu poder dizer que a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Unirio, no ano de 2016, ela é um resultado de uma caminhada que eu inicio traçando dentro da Educafro, que foi a ONG que eu trabalhei durante muitos anos e onde eu começo a pesquisar teatro negro, por volta do ano de 2005. Bom, nessa caminhada, eu começo a pesquisar o teatro negro, a dar oficina de teatro negro, a ter encontros com pessoas, né, que estavam trabalhando teatro negro. O Evandro é uma dessas pessoas dentro da cidade de Belo Horizonte, e aí eu entro para o grupo de teatro negro, né, eu fiz parte do Teatro Negro Atitude, vou para a Bahia fazer uma pesquisa em teatro e dança negra, troco com o bando de teatro Lodum, troco com integrantes do Caixa Preta, que é do sul do país, troco com o pessoal de Pernambuco, que faz a Terça Preta há 22 anos, eu registrei isso na minha dissertação, porque nós estamos num tempo em que o Sudeste tomou, né, uma forma muito importante, São Paulo, Rio, BH, com segundas pretas, blacks e crespas, e aí é importante poder falar desse lugar também de Pernambuco, no Nordeste, que faz há 23 anos as terças-feiras negras. Então, eu vou nesse caminho e depois o mestrado vem como um resultado. E por que eu estou falando disso, né? Porque a nossa trajetória é muito, como o Alessandro disse tão bem, que a gente nunca faz uma coisa só, né? A gente está sempre costurando, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, fazendo várias pesquisas, e nós somos da prática e da teoria.
né? Achei importante ir para a universidade, inclusive porque existe também um estigma do artista, que o artista não escreve, que ele não faz uma dramaturgia, de que ele só está na prática, e essas mulheres estão escrevendo, as mulheres negras artistas. Então, dentro da minha pesquisa, eu trago um questionamento da corporeidade negra no palco. Eu começo a perceber na minha trajetória que já existia não é um estereótipo a palavra, uma forma aonde eu me encaixo, né? Compreendendo que eu, né, falando especificamente dessa corporeidade que eu porto, que é uma mulher negra, alta, da cintura fina e da bunda grande. Então, eu estou inscrita dentro de um estigma que já diz, não, você é a cozinheira, você é a governanta, não, você é a mulata que vai rebolar. Então, durante muito tempo, nessa caminhada de fazer teatro, existiam uns papéis definidos para mim. Então, Lotus, né, que é o meu último trabalho, o meu solo teatral, ele desconstrói, né, esse lugar, porque nesse monólogo eu sou protagonista. Então, eu danço, eu canto, e aí eu não reproduzo esses papéis, né, que está dado para o negro, quando ele está lidando com o branco, e que está dado muitas das vezes até dentro dos nossos grupos de teatro negro, porque eu começo a fazer um questionamento que mesmo estando entre os meus, entre grupos de teatro negro, eu percebo que a maioria dos componentes, por exemplo, são homens. Percebo que a gente fala muito sobre as questões raciais, mas sem trazer as nossas interseccionalidades, sem cruzar com a questão de gênero, sem priorizar a realidade dessas mulheres pretas. Então, dentro dessa reflexão e desse exercício prático, cênico, eu começo a perceber que tem mais e mais mulheres falando disso. Então, minha pesquisa se trata do corpo como vetor artístico. Então, a gente tem Priscila Rezende, que vai fazer a performance Bombril, o Vem para Ser Infeliz, questionando a mulata globeleza. Nós vamos ter Jaque Lesbão, na Bahia, fazendo entre linhas, questionando esse lugar que a igreja colocou, né, de um corpo que tem que ser tapado, e que mesmo que a gente não está dentro da igreja, e que mesmo que a gente não é cristão, isso vigora o tempo todo, então eu não tenho liberdade, né? Então eu sei que isso é uma coisa mais banal, né, que eu vou falar, que todo mundo sabe, mas um homem pode tranquilamente estar com a roupa que ele quiser, eu, mulher, não, né? Eu, mulher preta, muito menos. Então, essas mulheres começam a fazer pesquisas acerca da sua realidade, que é uma realidade específica de mulher negra e da sua corporeidade. Então, existe a hipersexualização dessas corpas negras femininas, e aí a pesquisa inicia nesse sentido, né? Então, Lotus é um resultado prático disso, onde eu busquei trazer um outro lugar para essa mulher, que fala das suas dores, que conta a história das suas ancestrais e que ela mesma conta. Então, não é uma participação apenas que eu faço, é uma produção. Me arrisco a fazer a dramaturgia para romper com um lugar cristalizado de que artista também não sabe escrever, que a gente vai impregnando tudo isso, né? E começo a costurar a ideia de fóruns de performance de mulheres negras. Então, no ano de 2014, quando eu residia na Bahia, eu formei, junto com Fabrícia Dias, com Taimara Liz, com algumas outras artistas da dança e do teatro, o coletivo Taculas. Esse coletivo foi um coletivo para poder pensar a arte feita por mulheres negras, com as suas especificidades. Depois, 4 anos depois que eu vim aqui para o Rio de Janeiro, que é justamente nesse período onde eu conheço o Alessandro, onde conheço o Madalenas Anastácias, eu crio o Corpas, idealizei o Corpas e construí, né, e fiz a curadoria junto com outras artistas daqui do Rio de Janeiro, mulheres negras, periféricas, né, da artes visuais, da literatura, da poesia, das cênicas, da performance num todo. Para que surgiu esses fóruns, né? Para a gente poder visibilizar o trabalho dessas mulheres. Então, 2018, Corpas, 2019, fui fazer na minha terra, em Belo Horizonte, junto com outras artistas, Rauta Sabrina, Giovanna Eliodoro, Jora Santos, e Anaí Patrícia, e outras demais que nos apoiaram. Então, a gente vai fazer o Fórum Taculas,
né? Taculas é um nome reverenciando as árvores frondosas africanas, né? Semelhante a um baobá, para poder reverenciar essa mulher que dança, essa mulher que pensa, essa mulher que é dona do seu corpo, porque todas as performances que eu pesquisei, e foram diversas, né? Todas falam de um lugar de violência verbal, física, sexual, todas falam de um lugar de assédio, que é o que nós trazemos como marca no nosso corpo. Então, poder fazer os fóruns é também poder dizer assim, oi, sociedade, oi, críticos da arte teatral, tem um bando de mulheres aqui que estão tratando e trabalhando e falando disso aqui, ó, há muito tempo. Estamos falando dessa corporeidade negra, feminina, do que esse corpo carrega, né, que são marcas, muitas das vezes, dolorosas, mas que também são marcas e que nós portamos também ancestralidade nesse corpo, né? Então, é a hora de ressignificar. É por isso que a minha pesquisa se chama A Ressignificação do Corpo Negro Feminino nas Performances de Mulheres Negras. Então, Jaque Lesbão, eu estou citando esses nomes, gente, para quem tiver interesse poder pesquisar, porque são mulheres incríveis, são mulheres que têm contribuído muito para a arte negra feminina. Então, Jaque Lesbão, Priscila Rezende, Michele Mathiuzzi, Mariana Maia, uma infinidade. Eu vou deixar o link da minha dissertação aí para não correr o risco de não falar o nome de algumas. Então, a gente precisa questionar por que os trabalhos dessas mulheres negras artistas, em grande maioria, estão falando de violência. Por que elas estão falando de um lugar de gênero específico onde a gente vivencia? Por que nesses fóruns a gente precisou sacudir, né, o meio artístico, como foi aqui no Rio, por exemplo, para poder falar, olha, vamos trabalhar com as mulheres negras trans, né? O que essas mulheres estão fazendo? Ou não tem mulheres artistas negras trans, né? Onde é que a gente está enxergando? Qual é o ângulo que nós estamos olhando? Então, dentro dessa pesquisa, eu venho trazendo uma crítica que passa por raça, mas que passa por gênero também. E aí eu queria poder dizer aqui também, muito importante, saudar, né, com todo amor, o Abdias, mas eu quero saudar a Cendina Santos, que é uma mulher que a gente não conhece, que poucos conhecem. É uma mulher que fez um trabalho incrível no Rio de Janeiro, na década de 20, no início, antes mesmo da existência do TEM. Era uma negra, gorda, retinta, que foi desprezada pela crítica teatral, uma mulher incrível, né, que Paulo Almeida registrou em sua dissertação de mestrado e que eu ressaltei também. Então, salve a Cendina Santos, Plácida dos Santos, que foi uma mulher negra, né, que naquele tempo todos os jornais a citam como a mulata do machixe. Então, antes do samba ganhar essa proporção que tem no nosso país, o machixe é que comandava, né, esse cenário cultural no Rio de Janeiro especificamente, e nós temos uma mulher negra, né, que é Plácida dos Santos, que representa o Brasil em Paris. Então, quero saudar essas mulheres, e aí agora sim eu quero saudar a nossa grande Ruth de Souza, a nossa Léa Garcia, e todas as outras mulheres que também estiveram com Abdias, com todo respeito, saudando também aquela que nasceu juntinho de Abdias, que é a Carolina Maria de Jesus. Então, a gente precisa falar do que essas mulheres estão produzindo. A gente precisa ter fóruns, a gente precisa ter editais pensando esses recortes. Qual é a arte que mulheres trans estão fazendo? Qual é a arte que essas mulheres pretas, cis, estão fazendo? Tem uma especificidade, tem algo de muito concreto, né, que passa por um lugar que, a princípio, né, o teatro branco, o teatro pautado num olhar eurocêntrico, vai trazer como não é arte, é militância, né? A gente escuta isso o tempo todo. Evandro já falou aqui, eu ressalto, nosso corpo é político, então sim, né, é um teatro que a gente vai trazer também como militância, e o nosso corpo é político e poético, né? E merece o devido espaço e respeito. Então, os fóruns surgem para que nós possamos credibilizar essas artes dessas mulheres. Então, essas mulheres estão fazendo arte há muito tempo, as nossas ancestrais já faziam há muito tempo, ainda que elas não tinham tempo para lazer, para poder viver, né, dentro de uma lógica colonial, óbvio que não, e são trabalhos, assim como Lotus, que vai romper
com esse lugar aonde está imposto o corpo negro feminino, né? Porque esse corpo aqui é um corpo que serve, né, da cama à cozinha, né? Então, na dissertação, por exemplo, faço uma crítica a Gilberto Freire, né, que é branca para casar, mulata para fornicar e preta para trabalhar. Então, a gente está fazendo e dizendo o contrário, né, que é preta para casar, sim, né, que é preta para poder fornicar, se esse corpo quiser, né? Então, fazer os fóruns é para além da visibilidade e credibilização dessa arte negra feminina, mas é também um lugar de afeto, de espaço, onde a gente consegue falar com quem fala do mesmo lugar, e isso também é importante. Bom, acho que é isso. Quero finalizar, eu acho que eu já estendi meu tempo, quero finalizar podendo dizer que é muito significativo quando a Alê conta, por exemplo, ele conta o trajeto da Cor do Brasil, né, que começam com 2 mulheres negras e que primeiro precisou de um caminho até surgiu Madalena Anastácios, né? Isso não é em vão. Então, a gente ainda vivencia um caminho onde a gente tem que dizer assim, me dá espaço para eu, mulher negra, falar? Né? Porque, por exemplo, dentro do meu trabalho Lotus, a minha ficha técnica, ela é politicamente, né, escolhida para ser de mulheres negras. Então, quando eu chego dentro de um teatro, por exemplo, para apresentar o meu espetáculo, eu tenho uma iluminadora e uma percussionista, né? As próprias pessoas que trabalham no teatro, que lidam, que vivem de teatro, não conseguem acreditar que a Jaque, né, Jaque Calazans, que me acompanha desde o início, vai subir na escada e vai trocar e vai fazer toda a manutenção e vai mexer e operar a luz, e que ela criou a luz. Porque a gente está acostumado a falar o técnico, o contra-regra, o percussionista, o dramaturgo. Então, propositalmente, é uma ficha técnica toda voltada para mulheres negras, não só para dar oportunidade para essas mulheres estarem e mostrarem tudo que elas estão fazendo, na percussão, na dramaturgia, na iluminação, na contra-regragem, no cenário, porque a gente tem um número muito grande. Nós fizemos um fórum de performance negra aqui no Rio de Janeiro, onde eu coordenei o GT de mulheres falando justamente sobre isso. Por que a gente precisa de editais e de possibilidades de aberturas específicas para essas mulheres? Porque é um número muito maior do que a gente imagina, né, em todas essas funções. Então, acho que é isso. Paro por aqui. Vou abrir aí também para as perguntas, para a gente poder ter mais tempo. Obrigada. Anne maravilhosa. Vou chamar aqui a Alessandro de volta, Andréia de Jesus de volta. É isso, gente. Que aula! Antes, quero mandar um abraço aí também para Ione Gonzaga, Eliane Dias, Khabib Hassan, Gessé de Oliveira, Dani citou aí, lá do Sul, Gessé, essa grande inspiração para a gente aí do teatro, né? Maravilhoso. Maristela aí daqui, né, de Esmeralda, Sara Santos, Eliane Dias, Camila, Zane lá de Divinópolis. Daqui a pouco estamos chegando aí com teatro aí também, Zane. Enfim, é muita coisa, é muita aula. Você quer falar, Andréia, alguma coisa? Você quer fazer um comentário? Que eu sou falador, né? Gente, eu achei que houve, assim, nós acertamos demais, estou muito feliz com os nomes, né? Esse equilíbrio ele traz o que o Alessandro trouxe, né? Dos grandes desafios, discutir direito à cidade, acesso a equipamentos públicos, mas também da manutenção desses equipamentos a partir da perspectiva da juventude negra, das nossas necessidades. Então, estou muito feliz assim, com esse equilíbrio entre o que ele trouxe de direito à cidade, de acesso a equipamentos, de quanto a cidade não nos cabe, né? E muito pelo contrário, né? Nos isola. A falta do transporte público, o transporte muito caro, o trabalho que consome boas horas da nossa vida, né? Impedindo a gente de ter lazer, de ser criativo, e de ter o ócio, né? E a Dani, né? A Daniele trazendo o grande debate, e muito sábio. Agora, a véspera, né, do 8 de março,
do papel, dos desafios das mulheres, né? E principalmente das mulheres negras. Superar uma série de estereótipos de um lugar social que é construído para a gente, né? Construir isso por meio da arte também é outro desafio, porque não nos veem como capazes de produzir arte, de produzir tecnologias, acho que o Alessandro trouxe isso, né? De produzir uma série de tecnologias, de como lidar com a escassez, mas também de produzir, de recriar, de ressignificar nosso corpo, e evocando aí vários nomes que a gente precisa debruçar e trazer para um debate, né? Quem são as artistas negras, as responsáveis pelo teatro está hoje chegando para a gente, e a gente não só vendo, consumindo, mas sendo produtores de arte. Isso é um desafio que está dado aí para a gente. Eu queria ver se o Alessandro falava um pouco mais. Ele falou que ia comparar o teatro do oprimido com uma outra técnica. Aí eu estava anotando as coisas que não lembro. E a Dani trouxe, depois eu queria que ela explorasse um pouco mais da terça preta, ela chamou de terça negra, né? Eu fiquei pensando isso. Há uns dias atrás eu estava conversando com a equipe, falando da falta desse espaço, desse encontro de debate, mas de análise política, e eu fiquei aqui caputando aqui na cabeça, pensando, gente, por que não a terça negra, né? Por que não pensar que isso também seja um produto final dessas oficinas de teatro? Um espaço para discutir teatro negro, arte negra, e trazendo tudo isso, né? O debate de gênero, raça e classe. E aí eu queria também saber um pouco mais dessas terças, sextas, segundas, que está rolando aí por cada fora. Maravilha demais. É isso, gente. Eu também achei acertadíssimo. Além do mais, um pouco, né? Porque para além de toda a inteligência, né, toda a sagacidade, todo esse lugar da tecnologia, essa tela tá bonita, que é o povo bonito demais. Não sei como essa internet não caiu, porque é muito peso. Brincadeiras à parte. Então é isso. Deixar aí para Alessandro. Dani também está aí fazendo, né, respondendo aí a Andréia. E aí, como vocês preferirem. Quem começa? E aí eu só vou fazendo aquele esqueminha, vou deixando, evidenciando a pessoa aqui na nossa telona. É com vocês agora. Dani? Pode falar. Ah, então tá. É porque, como eu acabei de falar, mas tá ok. Então, o que eu falei um pouco, né, Andréia, assim, se eu tiver entendido também bem sua pergunta, eu falei um pouco da questão das segundas e terças pretas. Eu quis ressaltar o seguinte, né, a partir do ano de 2016, a gente começou em Belo Horizonte com uma movimentação, a gente, que eu digo, alguns artistas pretos que foram se reunindo para poder fazer um dia específico para a gente reunir esses artistas e mostrar essas produções que vêm sendo feitas no teatro, na dança, na performance. E eu me lembro de trocar, por exemplo, com Alexandre de Sena, né, que é um dos precursores aí puxando, e a gente já trocava um pouco sobre o que acontecia na Terça Preta lá em Salvador, né, eu participei de algumas porque morava lá, Lotus foi estreado lá, inclusive, dentro do Teatro Vila Velha, na Terça Preta, e aí a gente começa essa movimentação na cidade de BH. Surge o Segunda Preta, em 2017, a primeira vez, né, que faz. Depois a gente teve a Segunda Crespa em São Paulo e a Segunda Black no Rio, não lembro qual que veio primeiro, mas toda mais ou menos, todas três dão esse boom aí nesses últimos anos, de 2017 para cá, o que foi incrível, né? Mas é bem importante, quando a gente está falando também de pesquisa e de dados, a gente poder dizer onde também acontece mais. E aí eu quis ressaltar que Recife faz uma Terça Preta há 23 anos. A gente recebeu dentro do Segunda Preta, no dia que eu
eu apresentei, que foi fevereiro de 2017, nós recebemos uma integrante de Recife que estava, né, e que nos contou, eu entrevistei ela, coloquei ela, o depoimento dela na dissertação também, porque aí eu acho importante esse dado para que a gente também possa falar do que acontece também fora do eixo sudeste, porque em se tratando disso, nós estamos no eixo Rio-São Paulo, e existe um dado de privilégio aí, a gente precisa falar sobre isso, né? Com relação a essas movimentações todas, né, que a gente chama, inclusive, né, dos nossos quilombos urbanos, né, são espaços de uma potência e que, por exemplo, né, dentro da cidade de Belo Horizonte, ressignifica muito a cena, né, ressignifica, cria um outro espaço, cria um diálogo e uma abertura também com novos artistas pretos que vão chegando na cena, o que é muito importante, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Evandro, que está há muito tempo dentro da pesquisa, né, e da prática do teatro negro, e nós vamos tendo outras pessoas que vão vindo, que vão chegando, que vão fazendo, né? Então, que está numa ponta lá na Serra, que está noutra ponta no São João Batista, que está lá em Neves, né? O Taculas, por exemplo, nós fizemos dentro de Justinópolis, propositalmente, né, para poder falar dessa região metropolitana que também produz arte, desse interior que produz arte. Então, assim, é muito vasto, né? A gente tem muito caminho para percorrer, mas todas essas terças que têm acontecido nessas capitais têm sido incríveis, assim, e isso foi registrado agora há pouco, inclusive, pelo Cena Inquieta, né, um documentário feito pelo Sesc TV, que foi ótimo também para poder registrar o que a gente está fazendo, teatro político, teatro popular, teatro preto, nessas diferentes cidades. Então, é um pouco disso, assim, que eu quis dizer, sabe? Para poder ressaltar essas produções no Nordeste também, ó, que acontecem há um bom tempo. Então, a gente acaba que fica conhecendo mais o que chega no Prêmio Shell, mas a gente precisa aprofundar também nessas pesquisas. Meu ponto de fala foi nesse lugar. Que massa demais, Dani. Voltei todo mundo agora. Eu tô assim, né? Vou lá, tiro, volto. e diga para nós, Alessandro. Aproveitar aqui e dar um alô para Carol Neto. Carol, obrigado por estar aí, né? Carol Neto do coletivo Madalena Anastácia. E o Gessé de Souza. Ai, mentira, Gessé de Souza, tô doido. O Gessé, que eu esqueci o sobrenome, mas vocês vão me ajudar. Apareceu aí. E eu lembrei que eu fiz uma dessas aulas que a gente faz, né? A gente inventa coisas para poder compartilhar os nossos conhecimentos e aprender com quem está mais tempo que a gente. Aqui no Rio, né, quando tinha o Ciclo Zolunadé, a Cena Preta, feito pela Companhia dos Comuns, com o Wilton Cobra. Então, fiz uma aula com o Gessé. Muito obrigado, Gessé. Que bom que está aí assistindo. Também falar disso, né, do Rio Grande do Sul. Adorei a fala da Dani, dessa coisa de sair daqui desse nosso eixo, principalmente aqui no Rio, São Paulo. Porque eu li recentemente que Belém é a cidade que proporcionalmente se autodeclara mais negra no Brasil, né? Então é interessante pensar nisso, que também tem um teatro negro no norte do Brasil e no Nordeste, né? Pô, a primeira vez que eu fui para Recife, eu falei, meu Deus, eu quero morar aqui, quero morar aqui, né? Eu achei que seria Salvador, eu adoro Salvador, mas esse sentimento eu não imaginei que fosse Recife. Mas que bom, né, que quando a Dani traz esses dados, a gente não conhece nada de São Luís do Maranhão, a gente não conhece nada de João Pessoa, enfim, eu, por exemplo, já fui Teresina, ótimo, mas Natal, assim, Maceió, a gente não conhece, também sabe disso. Em Brasília, que muita gente está fazendo, em Campo Grande, Cuiabá, e por aí vai, né? Curitiba, Florianópolis, mas é bom saber que a gente tem gente fazendo em muitos outros estados, mas não só capital. Eu moro numa cidade muito rica, uma das mais ricas do país, assim, Niterói, uma cidade que mais tem gente com dinheiro, mais classe média, mais gente em escolas particulares. Uma cidade uma das poucas no Brasil que tem mais brancos que negros. A população de negros é menos de 34%, assim, né? Em torno de 34%. E é a cidade mais segregada racialmente do país. Então eu moro nesta cidade. Que do lado tem São Gonçalo, que é o contrário, né? Negros já são 75%, é uma cidade com IDH muito baixo, é bem do ladinho a cidade, é uma outra realidade, enfim,
1.300.000 de habitantes, o segundo município do estado do Rio, né, com população, em Niterói só 500 mil, mas forma essa região metropolitana com a cidade do Rio muito grande, mas Niterói tem essa especificidade. E morar em Niterói é que é a cidade que mais mata, né, assim, que é a cidade que o estado mais mata um homem negro, jovens negros. 88% das mortes causadas pela polícia em Niterói, das mortes causadas por pessoas negras, são pela polícia, pelas Forças Armadas em Niterói. E nessa cidade, no Covid, no Viradouro, o conjunto de favelas do Viradouro, onde eu moro, ano passado, mesmo com a proibição do STF, Supremo Tribunal Federal, de ter ocupações policiais durante o isolamento social, teve. Então, desde o dia 19 de agosto, o conjunto de favelas onde eu moro, que tem morro, tem favelas, assim, está ocupado pela polícia. O que a gente fez? A gente fez arte. Com essa experiência com o Teatro Oprimido, a gente criou a OCA, Ocupação Cultural e Artística do Viradouro. E eu digo a gente, né, porque eu estou lá também, mas a Eluana Gentil, a Priscila Santos, a Aline Conceição, essas mulheres negras que estão criando essa OCA, assim, para discutir essa ocupação policial, para falar de arte, para falar de respeito, principalmente desses jovens negros. E o interessante é que a gente começou a acessar um lugar com as lideranças antigas que começaram a construir um morro na década de 40, 50, do século 20, assim. O pessoal está tão feliz. A dona Efigênia, que foi presidenta da Associação de Moradores por mais de 30 anos, está numa felicidade, está querendo ajudar. E como é conjunto de favelas, não é uma favela como um todo, né? Tem o Morro da União, onde a gente mora, o Morro do Africano, o próprio Viradouro, a Garganta. Então, a gente está tentando vencer essas armadilhas que os opressores colocam, da gente ficar brigando entre si, e lutar contra essa ocupação, contra esse desrespeito, contra essas mortes, né? Que onde a gente mora, o desrespeito diminui muito porque as mulheres criaram a faixa Lar de Moradora Respeite, com lençóis e colocou na janela. Então, é isso para falar disso. E por que eu estou falando tudo isso? Para responder a pergunta da Andréia, o Teatro Coteba. Eu vou pesquisar mais sobre, né? Então, se eu entrar para o doutorado, vai ser sobre isso. Mas é nessa linha desse teatro tradicional africano que a teatralidade serve para a gente discutir os nossos problemas. E foi neste momento que eu descobri o Teatro Coteba. Coteba é uma palavra que, entre outras coisas, também pode dizer caramujo, né? Essa coisa de você levar a casa nas suas costas, assim. Mas é para resolver os problemas daquela comunidade. Então, quando a gente faz isso através da arte, ali naquele conjunto de favela, e a gente começa a acionar toda a comunidade. E uma das coisas que a gente fez é mapear quem foi artista na comunidade. Viu um rapaz, né? Um homem, quase 50 anos, que no início dos anos 2000, final dos anos 90, tentou ser cantor de funk, não conseguiu, enfim, trabalha nesses lugares destinados a gente, mas é um artista. E viu gente que faz rap, o pessoal do slam, do grafite, tentou ali, entre a gente mesmo, pegar tudo isso. Então eu tenho esse desejo, e quem souber mais sobre Teatro Coteba, por gentileza, aí, gente, contribua, compartilhe, de saber mais, que é mais da região ali do norte da África, né, Mali, Guiné, Burkina Faso, Senegal, que é chamado de África francófona, né? Nesse sentido, mas é onde se pratica esse teatro que eu achei muito semelhante ao Teatro Fórum, que estou muito inspirado a pesquisar nesse sentido. Então, esse é o teatro com esse objetivo. Eu acho que as nossas pesquisas não, né? Tudo que a gente fala é da nossa vida. Estou muito contente que a Dani falou da Cendina Santos, a Plácida dos Santos, essas mulheres negras que a gente não conhece, que tem que exumar. Porque quando eu li esse livro aqui, né, Teatro das Oprimidas, que fala sobre essa experiência de teatro do oprimido com mulheres, protagonizado, gerido e tendo os espaços de poder pelas mulheres, fala disso, eu li e falei, meu Deus, que grupo de teatro de mulheres negras tem na história do Brasil? Qual será? Enfim, fiquei com essa pergunta assim. Deve haver, com certeza há, mas a gente não sabe e não é à toa. Então, também pesquisar sobre Teatro Coteba, ou teatro africano, sobre quilombismo, né? Estou estudando muito sobre Beatriz Nascimento, o próprio quilombismo do Abdias. Aqui na UF tem o professor Jorge Vasconcelos, quando ele fala do devir quilombista, e ele disse uma coisa maravilhosa, né? A gente tem que se aquilombar, mas quando a gente fala em se aquilombar, é essa coisa da resistência, né? Resistência, a gente precisa resistir. Ele fala que no aquilombamento é isso, a gente vai para a resistência, mas a gente também organiza o ataque, a gente precisa aprender a organizar o ataque. Resistir é preciso, atacar é necessário. Então, para não falar demais, é um pouco isso, espero poder ter respondido. Maravilha! É isso, né? Eu estava dizendo hoje, né? Às vezes
as coisas estão ficando banais, né? Quando as pessoas falam de aquilombamento, né? Virou um certo modismo, mas aquilombar é isso, né, Alessandro? É nos preparar, resistir, nos preparar para o ataque também e perceber no nosso processo de humanidade o quanto nós somos diversos, né? Também no processo do aquilombamento, a gente não é homogêneo, né? A gente tem todas as nossas questões e é isso que nos faz impulsionar, porque água morna ninguém gosta, né, gente? Então, ninguém gosta. Aquele negócio igualzinho o tempo todo, ninguém gosta. Né? E aí fica, não muda. Eu acho que é esse balanço aí, né, que faz com que a gente avance. Bom, eu também fiquei, né, isso que Dani falou, antes de voltar a palavra aqui para a Andréia, né, o que Dani falou, né, falando desse lugar das segundas, né, eu acho que é fundamental exatamente essa perspectiva. Eu acho que a década 2010, assim, basicamente, né, de 2010 em diante, esse boom de insurgência dos vários movimentos de teatros negros, né, eu acho que no Brasil como um todo. Lógico que a gente tem aí há 23 anos acontecendo aí no Nordeste, Salvador também entra nesse lugar, né, de estar desenvolvendo, antes da gente já desenvolver as atividades com esses artistas negros, e o Sudeste que vem dentro dessa perspectiva. E eu fico pensando que hoje o que nos faz, né, principalmente aqui em Belo Horizonte, é a gente olhar e não nos sentir só, sabe? Eu acho que isso também é um processo muito grande, que a gente tem uma diversidade, e a gente tem muita gente, né, e como vocês falaram, dentro da academia, produzindo conhecimento, produzindo arte, e com isso nos dando sustentabilidade, né, sustento até para a gente desenvolver as nossas ações ali. E eu fico pensando também que uma das grandes questões, e por isso que eu acho que esse encontro, hoje, essa aula inaugural, foi extremamente assertiva, é porque o teatro negro, a todo momento, ele vem criando essa insurgência, né? E esses corpos negros, essas corpas negras, como elementos políticos, artísticos, construtor de conhecimento, tem um compromisso ético e estético, né? E isso cria toda a diferença na nossa sociedade, né? A gente poder, né, como a Alessandra falou, poder trazer essa alegria para quem já, antes de nós, já fazia toda essa perspectiva, né, para quem dentro da própria educação, como o Dani falou, a partir da Educafro, ter esses corpos negros como referência, eu acho que é fundamental, e é isso que nos faz insurgir, né, e é isso que faz com que cada vez mais a gente estabeleça essa luta antirracista e também fale desse processo da ocupação dos espaços políticos, né? Porque é exatamente o que a gente está fazendo, ocupando os espaços, alguns espaços mais institucionais, né, como é o caso da Assembleia, a partir da deputada Andréa de Jesus, e nós, né, dentro desse campo, tanto da academia também, e do campo da arte. Eu acho que é assertivo, assim, esse nosso lugar. Eu queria, gente, nosso tempo acabando, tá maravilhoso, mas é isso, né? Até para que deixe gostinho de quero mais aí. Tem até uma música que fala isso, gostinho de quero mais. E aí, para que a gente também possa, em outros momentos, estar trazendo outras. Não tivemos perguntas aí no chat, e eu queria que vocês fizessem, se a deputada não tiver, né, outras perguntas ou outras considerações, que você, Alessandro, Daniele, fizesse as considerações finais aí, o que mais vocês querem trazer para a gente, para que a gente possa ir já caminhando para o nosso fim, né, desse primeiro encontro, de antemão agradecer a todo mundo que está aí nos assistindo, vocês por cederem, né, compartilharem,
né? Esse conhecimento aí que foi maravilhoso. E é isso, né? Aquele ditado africano: quando duas pessoas se encontram, elas saem mais sabidas, né? A gente sai daqui hoje mais sabidos que entramos. Isso é maravilhoso. Bom, André, você quer fazer alguma outra pergunta? Ou... Não. Não? Então... Feito aqui. Eu também acho que a turma nem perguntou, assim, que a maioria dos comentários é isso, todo mundo muito encantado com as falas. A gente inaugura também um espaço no mandato que é de falar dessa arte negra, né? E a arte ainda é muito conhecida como a arte branca, a arte cara, a arte distante da gente. Então, inaugurar também esse espaço, tem muita gente satisfeita ali, eu estou vendo os comentários. É isso. É isso. Achei maravilhoso também. É encantador, né? Não tem como não se encantar. Diga, Alessandro, as suas suas considerações finais. Considerações em abertos, né? Assim, nesse sentido. Sim. Começando. Você disse uma coisa maravilhosa, Evandro. A gente, quando duas pessoas se unem, né, a gente sai mais sabido. Eu estou aqui pesquisando sobre a Cendina dos Santos e a Plácida dos Santos. Obrigado, Dani. Assim, essa coisa, né, que faz a gente tem que saber, tem que aprender, tem que fazer autocrítica. Então, nesse sentido, eu estou muito feliz. Assim, a Andréia falou agora, né, que a arte é cara. E uma preocupação, acho que de todas e todos e todos nós, quando vai fazer arte, como é que isso fica acessível para todo mundo? E quando a gente fala de acessível, é tanto de preço, e às vezes a gente nem pensa em preço, pensa num edital para fazer de graça. E quanto de acessível, onde é que a gente tem que ir? Que buraco que a gente tem que ir? Que quilombo, que favela, que escola pública, que presídio a gente tem que ir? Que rua? Né? Que beco onde ninguém está indo a gente tem que ir. Então, nesse sentido, acho que a nossa existência é para isso. Quero agradecer muito a existência de cada um de vocês, celebrar a vida. Estou aprendendo a celebrar as nossas existências. Que maravilha eu viver num tempo em que tem Andréia de Jesus, uma deputada, mulher negra, parlamentar, que tem esta preocupação. Isso é maravilhoso, porque apesar de todo trauma, né, toda a frustração de 2018, essa primavera de mulheres negras, de parlamentares negros, LGBTs, isso é maravilhoso. E eu estou vivendo esta era. Muito agradecido por sua existência. Sua vida tem que ser muito celebrada, Andréia, muito agradecido. Evandro, eu acho que desde que a gente se conheceu é isso, né? Você, celebração, é uma palavra que também cabe muito entre as suas muitas definições coringas, né? Porque é uma alegria de viver com essa preocupação engajada, né? Uma alegria engajada, de querer que outras e outros e outras também tenham esse direito da felicidade como um direito humano. E Dani, eu fiquei muito honrado quando você falou, uma das minhas aulas foi com o professor Alessandro na Unirio. É tão difícil, às vezes, a gente se colocar nesse lugar, porque na minha cabeça eu fui dar uma palestra, e você é a terceira pessoa que fala isso. Você foi meu professor naquela aula. E aí você fala isso, nossa, assim, ajuda a gente a sair desses lugares, né, assim, que pra gente também é difícil, não é fácil ocupar lugares de poder, né, porque colocam a gente como se a gente só quisesse destruir processos, mas é muito pesado chegar em lugares em que ninguém quer a gente, em que sabotam o tempo todo. E num momento desse, em que ano passado a gente estava com uma discussão intensa, né, pode não ser da forma como a gente queria, mas esse genocídio do George Floyd, do Negro Beto, do menino João Pedro aqui de São Gonçalo, do menino lá do Recife, tudo isso, alguma possibilidade de comoção, e aí esses reality shows, os principais, né, têm sido vencidos por pessoas negras, e esse ano essa emissora de TV faz essa armadilha em que todo mundo se perguntou, quando viu muita gente negra, falou assim, opa, aí tem. Eu acho que a gente está vendo o que tem aí, da gente não cair nessa armadilha, né, do que querem colocar na gente, e tá aqui hoje, gente, é maravilhoso, muito agradecido. Então, as considerações em abertos, é muito agradecido pela vida de vocês, e enquanto a gente tem vida, tem esperança, a gente vai pesquisar, vai ocupar, e vai insistir na felicidade. É o que a gente é. Vamos nos aquilombar. Boa noite a todas e todos e todes. Obrigado demais, Dani. Axé, que lindo. Esse homem é demais. É claro que eu tinha que fazer questão de reverenciar, porque
Acho que é algo muito importante que os fóruns de mulheres também, que a gente vem debatendo, sabe? É sobre, você falou de acesso, né, Alessandra? É sobre o acesso que esses trabalhos dão no sentido de linguagem também, né? Que a gente cansou de ir para teatro e dança com os nossos pais, com os nossos familiares, quando eles vão e não entendem do que está falando. Então, é muito legal que esses trabalhos, produções artísticas de mulheres pretas estão falando daquilo que é acessível também, né? E aí, dentro dos fóruns, a gente fala disso e fala de uma política de afeto mesmo, sabe? A gente precisa aprender a reconhecer e reverenciar uns aos outros, porque nós estamos numa caminhada onde é tão afunilado, que o tempo todo a tendência é que a gente vai ficar na disputa. Então, a gente precisa quebrar com isso, né? A gente precisa quebrar e a gente precisa aprender a reverenciar as pessoas. Então, quando eu cheguei na Unirio, eu lembro que foi um prazer, assim, nó, que bom, que tem esse homem preto aqui que vai falar, gente, já do oprimido, deixa eu entender isso aqui, né? Eu poderia estar lá, talvez bem na minha ignorância, no meu preconceito com o TO, nó, graças a Deus, e aprendi demais, né? E aí conheço a Alessandra e faço a ponte com as meninas do Coletivo Anastácia. Então, assim, muito incrível, a gente precisa aprender a se reverenciar. Então, acho que eu quero fechar também falando disso, assim, se reconhecendo, sabe, que não é tapinha nas costas, é colocando os nossos irmãos no colo, mais amor, por favor, que é disso que a gente está precisando também, bebendo aí, inclusive, desse ano, que é dela, de Oxum, então, mais fluidez e mais amor, meu povo. Aprendam a resistência, a gente já aprendeu, aprendam a resiliência, né? Aprendamos a ser resilientes. E eu quero dar um salve para umas pessoas que eu vi aqui no comentário, eu custei a achar aqui, que eu não estava sabendo mexer, mas eu vi Ione, porque esses encontros virtuais, né, que a gente não vê as pessoas, que a gente vê aqui, tá na casa da gente, aí na hora que a gente vê o bate-papo, cara, é tipo na hora que você chega assim e vê um povo sentado numa cadeira, num outro lugar no teatro, né? Tipo isso, dá um calor no coração. Então, eu vi Carol, eu vi minha aluna Bela, Ione, queridas demais, Eliane Dias, obrigada por vocês estarem aqui, gratidão imensa. E aí eu quero só responder rapidinho, que eu vi uma pergunta sobre uma pergunta da Mameto, Sindaoiá, que diz, né, que está num caminho artístico e é impedida de estar na cena por ser uma mulher trans. Você não é impedida. Comece a dizer o contrário, de verdade. Vamos reunir com quem está fazendo isso, irmã. Estou deixando aqui, estou te respondendo aqui, trazendo uma provocação para que você venha, fale comigo, me mande mensagem, vai, joga lá na internet, Fórum Taculas, pesquise, tem mulheres pretas trans fazendo arte e ocupando espaços, e aí você pergunta, por que isso acontece? Porque essa sociedade que a gente vive é uma sociedade podre, por isso que a gente está aqui hoje, né? Rompendo com esse lugar, né, do patriarcado, né, desse machismo, dessa misoginia, dessa transfobia. Então, é só para te dizer que você não está sozinha. Eu estou falando aqui de um lugar de mulher cis, mas é para te dizer, assim, faço a ponte para te colocar em contato, mas, assim, não acredite. Em algum lugar, a sociedade está dizendo para você o que me disse há um tempo atrás, que eu não poderia ser atriz, tá? Então, você não está sozinha. Vamos abrir esse caminho aí. Então, uma porrada de mulher trans fazendo arte e fazendo muito bem. E não é fazendo pra caralho, não, é fazendo pra buceta mesmo, assim, sabe? Então, vem junto com a gente, tá? Agora, gente! Agora! Mas só para eu fechar mesmo, eu queria dizer que eu me senti aqui super em casa, porque, assim, o Evandro é uma pessoa que eu não tenho nem palavra para falar dessa praga na minha vida, que são anos de construções, e se eu abrir a boca para falar aqui, eu vou queimar o filme dessa figura. Então, assim, Andréia, que a gente já tem uma relação e que eu admiro, Alessandro, foi um prazer te rever, as pessoas que estão no chat também, meu amor que está me acompanhando, que é importante falar da felicidade de uma mulher preta, viu, gente, bem cuidada, mais amor para nós. E aí eu quero terminar dizendo o seguinte: leiam, assistam, vejam mulheres negras artistas produzindo. Comecem a se questionar quantos atores e atrizes vocês têm como referência. Estou falando isso
nas artes não conhecidas, não famosas, e até no mundo dos famosos, né? Comecem a se perguntar, para além da existência de Lázaro, quem mais está? Comecem a ter outras referências mais femininas, então assistam Mulheres Pretas. Aproximem-se do que essas mulheres estão produzindo. É assim que vocês vão começar a valorizar. Então, quero deixar isso, né? Venham assistir a gente, paguem bem pela gente, parem de pedir meia o tempo todo, por gentileza, porque a gente vive disso, sustenta filho, casa e o diabo a quatro, que vocês sabem como é a vida de mulher preta. Então, gratidão, Evandra, Andréia, Alê, muito honrada de estar aqui. Axé. Maravilha, Dani, obrigado demais. Antes de passar a palavra para a deputada, para a Andréia de Jesus, né, nossa anfitriã, que vai encerrar. É isso, gente. Foi maravilhoso, obrigado demais por terem topado, né? Também falando um pouco com a Mameto, Sindoiá. Vá lá no nosso teatro político. Nós estamos exatamente para isso. E na nossa mandata, eu falo porque eu estou na mandata, temos 2 mulheres trans artistas, né, que vão estar com a gente também nesse teatro político, que é a Cristal Lopes, nossa eterna rainha do carnaval, e Júlia Santos, né, que também, assim, vem desenvolvendo um trabalho fantástico, né, dentro da cidade, no país também, com essa corpa, né, trans no mundo, né, nesse processo artístico político. Então, cola com a gente, porque a gente vai fazer coisas boas por aí. E todo mundo que esteve por aqui, obrigado. Pai César, Mameto, Viviana, Ione, que é essa nossa referência aí dentro da academia, e essa queridíssima, né? Faltando um samba para nós, né, Ione? Faltando um samba. Se vá, pandemia, que a gente quer sambar, a gente quer ficar juntos também, porque é isso que a Dani falou, né? Que a gente é esse conhecimento, e a gente também é alegria, a gente também é afeto, a gente também é festa, a gente celebra o tempo todo também, né? Eu acho que isso é importante. Os momentos não tão fáceis, mas a gente se ressignifica, e aí a gente vai construindo. Gente, sem muita delonga, né? A gente já está aqui há mais de 1 hora. A ideia era fazer um encontro assim super rapidinho, mas, né, é muita conversa, muita fala. Mais uma vez, obrigado todo mundo que nos viu, que esteve aí com a gente, Alessandro, Daniele, e a palavra é sua, Andréia de Jesus, para encerrar esse nosso encontro aqui maravilhoso. Gente, depois das falas aqui de considerações para os próximos encontros, né, que não é consideração final, tem do que falar, assim, agradecer a Deus, agradecer vocês, agradecer por acreditar, agradecer muito, Evandro. Tá ficando muito lindo isso. A gente sabe por que a gente está evocando hoje Abdias, porque até pouco tempo a gente também só evocava homens brancos para falar de resistência nas artes, no teatro. Então, nós estamos dando pequenos passos ainda e já aprendendo com aqueles que estão mais à frente. Assim. Então, a Dani deu uma aula aqui para nós e vamos aí nos corrigindo, aprendendo. E eu também queria dizer que eu fico muito feliz com as pessoas que acompanharam. Estou vendo aqui o chat, tentando responder todo mundo, né? Tanto a Mameto, mas tem uma irmã lá de Neves, uma irmã de caridade. Então, assim, essa diversidade de pessoas, de lugares que estão acreditando nesse projeto, né? Nesse projeto de arte como forma de cura. Nós estamos aí buscando muito ar limpo para a gente, para entrar no pulmão e alimentar nosso povo com esperança, né? Chega já só de diagnóstico negativo, né? Não estamos fazendo perspectiva só gratidão. Gratidão, pessoal de Niterói, do Rio aí. E obrigada demais a Dani e Evandro, é isso. O irmão, né? Estamos juntos aí. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, e vamos que vamos.
e até uma próxima. Ficamos por aqui e numa próxima aí aula do Teatro Político e Popular que vai acontecer em Neves. Fiquem ligadas, ligados, ligades, porque nós estamos assim, ó, a todo vapor. Beijos no coração e até uma próxima. E até uma próxima. Beijos, beijos Valeu. e beijos.